hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos com vínculos. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução aqui no quadro, depois a gente vai para os slides. Então, vamos aqui para o primeiro quadro. Então, vamos falar de otimização. Quando eu digo otimização, você já sabe, é máximos e mínimos. Então, de novo, professor, de novo. O que falta? Só falta isso aqui. Claro que tem mais coisa, mas para o nosso conteúdo é só isso daqui, depois é integral. Então, otimização com vínculos. Tá, então olha só, gente. Como isso aqui é um problema de máximos e mínimos, então eu vou explicar para vocês o que é um problema de máximos e mínimos quando eu tenho algum vínculo. Na verdade, você já até sabe o que é isso. Então, otimizar com algum vínculo é quando você tem uma função, por exemplo, eu tenho uma função aqui que depende de duas variáveis. Poderia ser 3, não tem problema nenhum. Mas digamos que eu tenho duas variáveis. Aí digamos que eu quero achar o máximo dessa função, ou o mínimo, tanto faz. Só que, se eu só pedisse isso para você, você falasse, olha, eu te dou uma função, f de xy, sei lá, f de xy é x² mais y, não sei. Se eu só te desse uma função e pedisse para você assim, olha, calcule para mim os máximos e mínimos dessa função, e eu não te digo mais nada. Então, nesse caso, você considera o domínio todo da sua função. O domínio pode ser todo o R2, depende da função. Só que você já sabe que quando você considera o domínio todo, principalmente se você estiver no R2 todo, então é muito difícil, não que seja difícil, mas pelo menos com o que a gente está acostumado a fazer, você não garante logo, de cara, que o extremo que você achou é um extremo global. Então, por exemplo, te dei uma função, aí eu peço para você, olha, ache os pontos de máximo e mínimo dessa função. O que você ia fazer? Você ia encontrar ponto crítico da sua função, e depois você ia pegar todos os pontos críticos que você achou e jogar no teste da segunda derivada. Você ia calcular o hessiano, jogar no teste, e aí você ia descobrir os pontos que são de máximo, os que são de mínimo e os pontos que são de célula. Só que esses máximos e mínimos que você achou são pontos máximo e mínimo locais. E aí, se você quisesse saber que eram globais, você tinha que usar um outro argumento, analisar o gráfico da função, alguma coisa assim. Tá? Então, se fosse só isso, te dei uma função, peço máximos e mínimos, você faz aquilo que você já está acostumado a fazer. Primeira aula de máximos e mínimos foi sobre isso. Depois, a gente aprendeu, por exemplo, se eu tenho uma função f de xy, só que eu digo para vocês, olha, eu quero que tu encontre para mim o máximo dela ou o mínimo dela, mas não em todo o domínio dela, não é todo R2. Eu te dou uma condição, eu te dou uma restrição. Então, além de tu ter essa função que é que tu quer otimizar, tu vai ter uma condição, onde essa condição depende de uma outra função g. Por exemplo, g de xy é igual a k. Então, eu quero otimizar a função f, mas essa função f está vinculada com essa equação aqui, g igual a k. Então, se isso está acontecendo, então eu quero otimizar uma função com vínculos. Nesse caso, eu tenho um único vínculo, que é o vínculo dela, é com essa equação aqui. Aí você pode achar estranho, falar, esse negócio que você vai fazer é estranho, mas não é. A gente já fez aqui em sala alguns exercícios de minimização ou maximização com vínculos. Por exemplo, quando você estudou problemas de otimização, eles tinham vínculos. Não sei se você lembra, mas, por exemplo, eu pedia para você assim, ache o máximo dessa função aqui, era a função produto, né? X, Y e Z. Ache o ponto que te dá o máximo dessa função. Só que, além da função, tu tinha o quê? Uma condição. Por exemplo, eu dizia assim, além disso, X mais Y mais Z tinha que ser igual a 30. Estão lembrando disso? E aí eu pedia para você, olha, ache o máximo dessa função, sabendo que tem essa condição aqui. Então, isso daqui era otimização com vínculos. Porque qual é a função que você quer otimizar? É a função P. Mas ela está vinculada com essa equação aqui. Aí, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia chamar esse x mais y mais z, eu poderia chamar de uma função g.
Então, na verdade, eu quero otimizar essa função que está vinculada a essa igualdade, onde tem uma outra função g igual ao número real, igual ao número 30. Então, isso daqui não é novidade para a gente, né? Eu só queria dizer para vocês. Problemas de otimização com vínculos não é novidade. Nós resolvemos muitos deles naquela aula de problemas de otimização. Aí você vai dizer, professor, mas beleza, então, por que a gente está vendo isso aqui de novo? Porque antes você já tinha um processo na sua mente para resolver um problema desse. Não é verdade? Por exemplo, se essa questão aqui caísse na prova, o que você ia fazer? Você ia pegar, isolar o z aqui, não é isso que você ia fazer? Isolava o z, ficava 30 menos x menos y. Depois você pegava o z e substituía aqui. Quando você fazia isso, essa função dependia agora de apenas duas variáveis, x e y, e aí você achava ponto crítico, calculava esse ano, fazia tudo aquilo que você estava acostumado. Era isso que a gente fazia. Só que vocês lembram também que nessa aula, toda vez que a gente ia resolver um exercício de otimização, eu não enchia os 3 quadros. Eu enchia, porque era trabalhoso. Era trabalhoso. Você, ainda mais dependendo da função que você isolava para poder achar aqui, porque depois você ia calcular derivado de primeira ordem, derivado de segunda ordem, se eu fosse aplicar o teste. Às vezes eu nem aplicava o teste, falava, não, é dever de casa, né? Então, na verdade, o que a gente vai ver hoje é um novo método para resolver problemas desse tipo aqui, que vocês já conheciam, só que agora esse método ele é novo para vocês. Esse método que a gente vai estudar é conhecido como método dos multiplicadores de Lagrange. E, claro que ele leva esse nome por causa do matemático que desenvolveu, que foi Lagrange. Então, na verdade, quando Lagrange desenvolveu esse método, você vai perceber que o argumento matemático que ele usou foi um argumento muito bonito, muito elegante. Então, eu vou explicar a ideia por trás do método. Eu não vou demonstrar formalmente, matematicamente o método. Infelizmente, né, seria legal também, mas não vou fazer isso. Mas no livro de vocês tem isso, lá no Stuart, ele demonstra rapidamente até esse método. Mas eu vou dar para vocês as ideias principais, depois a gente vai resolver alguns exercícios. Então, isso vai ser, resumidamente, a aula de hoje. Tá bom? Ok, então agora você já sabe o que é um problema com vínculos, né? Então, nesse caso, eu tenho um vínculo. Claro que, dependendo do problema, eu posso ter mais de um vínculo, mas a gente não vai ultrapassar. Não, todo problema que a gente for resolver aqui vai ter apenas um vínculo. 2 vínculos, a gente não vai entrar nesse conteúdo, tá bom? Mas é possível também. Ok, então vamos apagar aqui. Tá, então vamos entender aqui qual foi o raciocínio de Lagrange. O que ele pensou na hora de otimizar uma função? Então, um dos raciocínios dele, em primeiro lugar, ele olhou para as curvas de nível da função. Você pode pensar, curva de nível? Por quê? Aí, se você parar um pouco para pensar, faz sentido. O que é uma curva de nível? Não é uma curva onde todo mundo que está naquele ponto tem a mesma imagem, tem a mesma altura na tua função? Então, se tu parar um pouco para pensar, as curvas de nível, muitas vezes, elas podem te levar a encontrar o máximo ou o mínimo de uma função. Vou te dar um exemplo aqui, bem básico. Por exemplo, essa função aqui, você já está até acostumado com ela. Paraboloide. Você tem aqui a sua função paraboloide. Bora dizer que a origem está bem aqui nesse ponto. Então, aqui eu teria, bem aqui eu teria o eixo Z, bem aqui eu teria o eixo Y, bem aqui eu teria o eixo X. Então, isso daqui já é o gráfico do paraboloide. Mas para você chegar no gráfico, você passa por algumas etapas. Faz o domínio, faz a imagem, faz os cortes nos planos X, Y, Z e faz as curvas de nível. Quando você vai fazer as curvas de nível para esse caso aqui, lembrando que eu estou considerando essa função aqui, f de xy igual a x² mais y². Aí, digamos que você vai fazer as curvas de nível para essa função. Então, você faz aqui no plano cartesiano. Aí, o que é fazer curva de nível, gente? É quando você pega a sua função e iguala a uma constante k. Aí, você faz, né? Constante 0. Aí, vai ficar x² mais y² igual a 0. Que curva é essa? É justamente o ponto que está na origem. É esse ponto bem aqui. Aí, depois você faz constante k igual a 1. Aí você vai ter uma circunferência, centro na origem, raio 1. Aí você vem aqui e faz essa circunferência. Depois você faz k igual a 2. Aí o que é o k?
colocar k igual a 4. K igual a 4. Aí é centro na origem, raio 2. Você faz aqui. Enfim, e aí você tem infinitas curvas de nível que vão te dando uma noção de como é o gráfico da tua função. Então, ó, vamos dizer que aqui, essa curva de nível, a curva de nível 4. Essa daqui, vamos dizer que é a curva de nível 1. E essa aqui, esse único ponto, é a curva de nível 0. Tudo bem? Então, lembrando que a gente fazia isso, né? Pois é, nosso conteúdo sempre se acumula. Então, gente, se eu fosse, mesmo que eu não tivesse o gráfico ainda, esquece um pouco o gráfico, olha só para as curvas de nível, vocês não acham que pelo menos essa daqui já deixa claro para a gente quem é o mínimo ou máximo dessa função? Sim, essa curva de nível aqui, ela me dá o mínimo da minha função. Por que ela me dá o mínimo? Porque, como eu falei, bora relembrar o que é uma curva de nível. Por exemplo, o que é a curva de nível 4? É uma curva onde qualquer ponto que eu tiver aqui nela, em cima dela, a imagem da minha função, ou seja, a minha altura, é igual a 4. Então, para qualquer ponto que eu pegar bem aqui, a altura está aqui no 4. Se eu pegasse pontos dessa outra curva de nível, a minha altura já não estaria aqui no 4, estaria mais embaixo, no 1. Então, todo mundo que estiver ali na curva de nível 1 está nessa altura aqui. Só que, olhando para cá, você percebe que se eu caminhasse nessa direção aqui, as curvas de nível estão sempre aumentando de nível. Então, qual é o valor mínimo que eu posso alcançar aqui? É o 0. Então, só olhando para esse mapa aqui das curvas de nível, eu consigo perceber que no ponto 0 eu tenho um ponto de mínimo, né? Já que aqui é o único ponto onde o meu nível é 0. E qualquer outro ponto em volta dele vai ser o nível acima de 0. Então, isso é um mínimo para mim. Não só mínimo local, mas quando a gente fosse analisar o gráfico ou a função em si, isso aqui ia me dar o mínimo global. Então, na verdade, eu só estou mostrando para você que as curvas de nível, elas podem ser muito úteis na hora de você achar máximos e mínimos. Então, quando Lagrange ele começou a estudar essa parte, ele olhou principalmente para as curvas de nível. E é isso que a gente vai fazer também, a parte do raciocínio dele. Então, vamos lá. Então, vamos dizer, como eu falei, eu estou considerando uma função f, e essa função f ela está vinculada a essa função aqui. Bom, vamos ignorar, por enquanto, essa minha função g. Tudo bem? Vamos ignorar, por enquanto, a função g. Então, eu tenho uma função f. Essa função f, ela tem curvas de nível. Ela tem curvas de nível. Então, vou dar um exemplo aqui qualquer. Então, ó, digamos que eu tenho aqui o plano cartesiano. Digamos que eu tenho aqui o plano cartesiano. E digamos que as curvas de nível de f sejam, sei lá, sejam assim. Essa aqui é a curva de nível 6. Essa daqui é a curva de nível 7. Essa daqui é a curva de nível 8. E assim você já entendeu, né? Aqui vai ter a curva de nível 9. E assim por diante. Tá? Então, em azul, eu coloquei algumas curvas de nível da minha função f. Então, se você fosse olhar só para esse mapa aqui, e eu te pedir, será que essa função tem máximo e mínimo? Provavelmente você ia dizer não, porque ela está sempre crescendo, 6, 7. Se eu seguir esse raciocínio, ia ter uma curva de nível 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Só que eu te dei uma segunda informação, não foi? Eu disse que eu quero que você ache o máximo ou o mínimo de uma função f que está vinculada a uma equação. Que equação é essa? É essa equação aqui, ó. G de xy igual a k. Gente, olhando só para essa equação aqui, ignora f agora. Eu já olhei para ela, vou olhar só para g. Essa equação aqui, você concorda comigo que ela também me dá uma curva de nível, só que agora é da minha função g? Só que diferente da minha função f, que eu tinha várias curvas de nível, aqui eu só tenho uma curva de nível, que é a curva de nível k, para a minha função g. Então, eu vou também simbolizar essa curva de nível lá naquele mesmo plano cartesiano. Então, digamos que além dessas curvas de nível da minha função f, eu tenho uma única curva de nível para a minha função g, que é nível k. Aí, digamos que essa curva de nível de g, ela é assim. Quer dizer que ela começa aqui, vai andando,
depois faz assim, tá? Então, aqui é só um exemplo. Então, ó, em amarelo, o que eu tenho? É a minha curva de nível G de XY igual a K, de amarelo. Então, o que eu quero que vocês entendam agora é a interpretação geométrica. Então, quando você tem uma função f e junto a ela você vincula uma equação, tipo g igual a k, sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o seguinte, olha, ao invés de eu procurar pontos de máximo e mínimo em todo o domínio da minha função, não, eu só vou procurar máximos e mínimos nos pontos que estão sobre a curva de nível da minha função g. Entenderam esse raciocínio? Ou seja, eu não vou procurar todo o plano R2, não. Eu vou procurar nos pontos que estão no domínio de f, tudo bem, mas que ao mesmo tempo eles obrigatoriamente têm que estar em cima aqui da minha curva de nível da função g. Então, agora que você entendeu isso, olhando para esse mapa que eu coloquei aqui, você já pode me ajudar a dizer qual seria o máximo para esse caso aqui. Então, veja lá, veja bem, o que eu quero que vocês me ajudem aqui é achar o maior valor para a minha função f, mas que esteja dentro da linha amarela, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegasse esse ponto bem aqui, esse ponto, ele está em cima da linha amarela? Tá. Qual é o valor de f nesse ponto? Qual é o valor de f? 6. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, que está sobre a linha amarela, o valor da minha função f é o valor 6, porque a curva de nível aqui é 6. Tá, mas, então, por enquanto, 6 é o maior valor que eu obtive. Mas será que eu não consigo um valor maior? Por exemplo, se eu pegasse agora esse ponto bem aqui, ó, ele está em cima da minha curva amarela? Tá, está em cima da curva amarela. E qual é o valor de f nesse ponto aqui? É 7. Opa, então eu já achei um valor maior que 6. Então, esse daqui já não é mais o meu candidato, agora esse daqui é meu candidato, assim é o meu ponto de máximo. Mas, será que não existe um outro ponto que tem uma curva de nível maior do que 7? Sim, tem. Por exemplo, esse daqui, ó, se eu pegasse esse ponto bem aqui, ele está na curva amarela e o valor dele está entre 7 e 8, está entre, sei lá, 7,5, por exemplo. Tá, aí se eu pegar agora esse ponto bem aqui, ó, esse ponto bem aqui, esse ponto está em cima da curva amarela e o nível dele é o nível 8. Então, opa, achei um valor maior que 7. Então, agora eu achei um ponto que estava na minha curva amarela e cujo valor para f agora é 8. Aí eu te pergunto, será que esse é o maior valor que eu consigo achar para a minha função f? Aí você poderia dizer, professor, mas e se eu pegar esse ponto bem aqui, ó? Por exemplo, nesse ponto bem aqui, o valor de f é 9, é maior que 8, não é? É, mas eu posso considerar esse ponto aqui? Não. Por quê? Porque ele não está na minha curva amarela. Então, eu tenho que obedecer à minha condição. Então, obedecendo à minha condição, que é estar na minha curva de nível amarela, de fato, o maior valor que eu encontrei, nesse meu exemplo aqui, foi esse daqui, que é o valor 8. Então, pronto, vocês me ajudaram a encontrar o valor de máximo. Então, para esse problema aqui, o máximo dessa questão seria 8. 8 seria o valor máximo e o ponto que atinge o valor máximo é esse ponto bem aqui. Tudo bem? Beleza. Agora, eu quero que vocês reparem algumas coisas. Vocês repararam que nesse ponto, que foi o ponto de máximo, perceba que a curva amarela, ela tocou na curva azul, que foi essa daqui. Sim ou não? Elas se tocaram. A curva amarela tocou nessa curva azul, que era a curva de nível 8. Só que perceba que, nesse caso, a curva amarela, ela não atravessou a curva 8. Não atravessou. O que ela fez foi meio que tangenciar a curva 8. Ou seja, ela bateu ali e voltou. É como se ela tivesse só tocado de raspão. Ela encostou e voltou na mesma hora. Pode perceber, ó. Ela estava aqui caminhando, ela cortou essa curva 6, cortou essa curva 7, mas quando chegou na curva 8, ela só bateu aqui, ó, como se ela tivesse encontrado uma resistência e voltou. Foi isso que aconteceu. Agora eu te pergunto, será que
Isso daqui que aconteceu, dela bater e voltar, ou seja, ela só encostar uma vez e voltar na mesma hora, isso era necessário para que esse ponto fosse de máximo? O que você acha? Era necessário, ou seja, o máximo ou mínimo, para isso acontecer, para ser máximo ou mínimo, tinha que acontecer isso mesmo? Ou seja, a curva de nível amarela, ela só podia mesmo encostar uma vez e voltar imediatamente? O que vocês acham? Isso tinha que acontecer? E a resposta é sim, isso tinha que acontecer. Por quê? Porque imagina que isso aqui não acontecesse. Olha, se isso não acontecesse, ou seja, se ela não batesse na curva de nível e voltasse, então o que ia acontecer? Ela ia bater e atravessar a curva de nível. Então, por exemplo, uma outra possibilidade, quando a minha curva amarela encostasse esse ponto, seria ela não voltar, mas ela continuar. Só que se ela continuasse, ao invés dela voltar para essa direção aqui, se ela continuasse, esse ponto 8 aqui ainda ia ser o valor máximo? Não, porque da feita que ela atravessa essa curva de nível, do outro lado eu tenho outras curvas de nível de valor maior. Estão entendendo? Então, enquanto não acontecer isso de eu bater e voltar, enquanto eu continuar atravessando, do outro lado sempre vai ter curvas de nível com nível maior. Ou menor, né? Só que aqui que eu estou considerando o valor máximo, mas o mesmo raciocínio vale se fosse o mínimo também, se estivesse diminuindo. Então, estão entendendo, gente? Então, na verdade, era necessário que aquela curva, ela tangenciasse, ou seja, ela batesse no ponto e voltasse imediatamente, para que naquele ponto você tivesse um valor máximo ou um valor mínimo. Então, pronto. Agora que eu convenci você, pelo menos de forma informal, mas ainda assim, creio que eu tenha convencido você, então você percebe que para que um ponto ele atinja o máximo ou mínimo, quando eu tenho esse vínculo, é necessário que nesse ponto as curvas de nível elas estejam se tangenciando, tá? É isso que acontece. Olha, quando eu digo que elas estão tangenciando uma na outra, quer dizer que se eu fosse fazer a reta tangente naquele ponto para as duas curvas, ia coincidir, ia ser a mesma reta tangente. Então, se eu fizesse uma reta tangente bem aqui, essa reta tangente seria a mesma para as duas curvas de nível. Além disso, outra coisa interessante, e isso que eu vou falar agora é o mais importante para a gente hoje, você já entendeu, primeiro, que para atingir o máximo você tem que bater e voltar, você tem que tangenciar, você tem que só encostar e voltar. Você já entendeu o que significa que essas curvas de nível, elas se tangenciam, ou seja, a reta tangente delas aqui, ó, acaba coincidindo, mas o mais importante eu vou falar agora. Você lembra, quando eu estava estudando sobre vetor gradiente, que primeiro, você já sabe que o vetor gradiente, ele aponta para a direção de maior crescimento. Isso já sabe. Uma outra coisa que eu creio que eu cheguei a comentar com vocês, apesar de que a gente não também provou, mas outra coisa importantíssima é que o vetor tangente, ou melhor, o vetor gradiente, ele é sempre perpendicular à curva de nível. Vocês lembraram disso, esse comentário? Pois é. Então, se o meu vetor gradiente ele é perpendicular à curva de nível, então vamos fazer aqui, para esse ponto, o vetor gradiente, tanto da função f quanto da função g. Então, por exemplo, se eu fosse fazer para esse ponto, o vetor gradiente da minha função f, então, nesse caso, esse vetor gradiente ele ia ser perpendicular a essa reta tangente. Então, ia ser uma coisa mais ou menos assim. Então, essa seta aqui seria o meu vetor gradiente da minha função f. Nesse ponto aqui, bora chamar esse ponto de x0 e y0. Por que eu coloquei apontando para cá, ao invés de apontar para lá? Porque a função está crescendo nessa direção aqui. Por isso que eu apontei para lá. Só que, ao mesmo tempo, gente, perceba que nesse ponto aqui, ele também faz parte da curva de nível de g, da minha função g. Então, se eu fosse fazer o gradiente da minha função g nesse ponto, esse vetor gradiente também seria perpendicular à curva de nível e perpendicular à reta tangente. Então, por exemplo, o vetor gradiente, vamos dizer que ele está para cá, até para facilitar aqui a visualização. Então, se eu fosse fazer para esse mesmo ponto o vetor gradiente de g, ele ia ser um vetor assim. Claro que aqui eles estão em sentidos opostos, né? Mas não necessariamente, eles podiam estar no mesmo sentido também, não tem problema nenhum. Só coloquei sentido oposto só para a gente visualizar melhor aqui os dois vetores.
para não ficar um em cima do outro. Pois bem, então até aqui tudo bem, gente? Então você tinha lá duas curvas se tangenciando, a reta tangente é a mesma, o vetor gradiente, que é sempre perpendicular à curva de nível, nesse caso, ia ser algo mais ou menos assim, tanto o vetor gradiente de f quanto o vetor gradiente de g, já que esses dois vetores eles têm a mesma reta tangente. Então, é isso que acontece. Então, gente, percebam que pelo desenho, pelo que a gente foi discutido até aqui, você concorda comigo, então, que a condição para que um ponto, nesse caso, que eu tenho uma função com vínculo, para que um ponto ele seja máximo e mínimo, uma condição necessária é que os vetores gradiente sejam paralelos, ou seja, eles tenham a mesma direção? Sim ou não? Sim. Então, já que eles têm as curvas de nível têm a mesma reta tangente, significa que os vetores gradientes aqui, os gradientes das funções, eles têm que ser paralelos, eles têm que ter a mesma direção. Podem ter o mesmo sentido ou não, tanto faz, mas eles têm a mesma direção. Então, com isso, o que a gente conclui? A partir disso que foi falado até aqui, nós concluímos, então, que esse vetor gradiente de f, aplicado nesse ponto, que é onde as curvas se encontram, ele é paralelo ao gradiente da minha função g no mesmo ponto. Só que dizer que dois vetores são paralelos significa que eles são iguais, ou melhor, a menos de uma constante. Ou seja, eles são múltiplos, um é múltiplo do outro. É isso que acontece. Então, dizer isso aqui é a mesma coisa que dizer que o gradiente de f aplicado nesse ponto é igual a uma constante, que eu vou chamar de lambda, a uma constante lambda vezes o gradiente da minha função g. Entenderam, gente? Então, se eu quero achar máximos e mínimos por uma função que tem um vínculo, então, os meus candidatos a máximo e mínimo são aqueles que vão satisfazer essa equação aqui. Além, claro, de satisfazer a minha condição inicial, que era g igual a k. Né? Então, os meus pontos que eu vou procurar são pontos que satisfazem isso daqui e mais aquela minha condição inicial, que era o meu próprio vínculo. Então, quando eu busco máximos e mínimos usando esse raciocínio, isso aqui é o que nós chamamos de método dos multiplicadores de Lagrange. Inclusive, essa constante aqui que vocês estão vendo, que é a minha constante lambda, é o que nós vamos chamar de multiplicador de Lagrange. Então, ele é uma constante. Claro, eu poderia pedir para você, olha, pega essa função, acha o máximo ou o mínimo dela com essa condição e mais essa condição. Poderia te dar duas condições, dois vínculos. Aí aparecer mais de um multiplicador aqui. Mas, como eu disse, a gente não vai entrar nisso. Então, nas nossas aulas e nas provas, se porventura for cair alguma questão na prova disso, vai ser com um único vínculo, ok? Só mesmo com o lambda. Bom, com isso, então, a gente encerra, pelo menos essa parte, essa ideia do que é o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, quando você for resolver uma questão usando esse método, a gente vai montar um sistema a partir dessa equação e daquela equação inicial. Resolvendo o sistema, você vai pegar os pontos que você achou que resolveu o sistema e calcular a imagem deles. O maior valor vai ser o máximo e o menor valor vai ser o mínimo. É assim que vai funcionar. Bom, então, entendido essa parte, a gente vai para os nossos slides, até para resumir um pouco do que foi falado aqui, né? Então, vamos lá, estamos na aula de número 21, está passando rápido o tempo, né? 21 já. Então, vamos para 2 de Lagrange, e aí, como eu falei, suponha que queremos determinar os valores extremos de uma função f, só que essa função f está sujeita a uma restrição dessa forma aqui, nessa equação, g de x, y igual a k. Ou seja, nós queremos achar os extremos de f entre os pontos que pertencem à curva de nível g igual a k. Então, você não está procurando ponto para todo o domínio de f, é só para aqueles pontos do domínio que estão na curva g igual a k. Então, por exemplo, se você tem essa superfície aqui, e eu te pedisse, olha, calcula o valor de mínimo para mim. O valor mínimo está bem aqui. Agora, se eu pedisse para você, olha,
calcula o máximo e mínimo dessa função restrita a essa curva aqui embaixo. Ó. Então, agora eu já não quero mais considerar todo o R2, eu quero considerar apenas essa circunferência aqui. Então, eu não vou usar toda a superfície, eu vou usar apenas aqueles pontos cuja imagem são dessa circunferência aqui. Eu vou mostrar isso aqui no GeoGebra, acho que fica mais fácil a gente entender essa parte. Então, aqui ó, no GeoGebra, eu tenho uma função. Essa função aqui é essa daqui, ó, gente. X² mais 2y². Para essa função, eu vou restringir no domínio dela. Então, ó, do jeito que vocês estão olhando aí, para essa superfície aqui, eu estou considerando, por enquanto, o domínio todo o R2. Então, se eu considero todo o R2, o meu gráfico é isso daqui. Agora, se eu digo para você, olha, não considera todo o R2, considera só essa circunferência aqui no meu domínio. Então, ó, considerando apenas essa circunferência, a minha superfície vai virar só isso daqui, ó. Só isso daqui. Porque esses pontos aqui são os pontos que estão na circunferência, é a imagem dessa circunferência. Então, agora eu já não estou mais olhando para toda a superfície, eu estou olhando apenas para esse pedaço dela, para essa linha aqui que veio da minha superfície. Entenderam o que acontece geometricamente? Então, se eu acabo restringindo o meu domínio, eu estou restringindo o meu gráfico. Né? Por exemplo, poderia considerar, não, pega só a parte que y é positivo. Então, o meu gráfico eu ia cortar pela metade. Então, sempre que você restringe o seu domínio, você está restringindo o seu gráfico. Então, isso que aconteceu aqui. Eu restringi o meu domínio a apenas uma única circunferência. Então, o meu desenho lá em cima ficou só uma curva espacial, já que eu restringi meu domínio. Voltando para cá agora, vocês concordam comigo que, agora que eu fiz essa restrição, então, para esse meu novo pedaço aqui, agora eu consigo achar um valor de máximo? Agora ele assume um valor máximo? Assume. Né? Por exemplo, bem aqui ele assume o valor máximo, que a gente vai ver que é 2. Bem aqui ele assume o valor mínimo, que é 1. Então, quando eu fiz essa restrição, eu acabei que eu obtive uma curva onde nela eu já tenho o máximo absoluto e o mínimo absoluto, coisa que eu não tinha necessariamente. Eu tinha o mínimo absoluto, mas não tinha o máximo absoluto. Aí você pode dizer, professor, mas e se eu quisesse considerar, além da minha circunferência, se eu quisesse considerar também os pontos no interior dela? Seria isso daqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Se eu quisesse considerar esse disco aqui, aí eu te pergunto, agora que eu considero o disco, eu ia voltar a ter toda a minha superfície? Não, eu ia ter só um pedaço dela, só esse pedaço aqui, ó. Só este pedaço, bem aqui. Então, perceba, toda vez que você restringe o seu domínio, você está restringindo o seu gráfico. Dependendo da restrição que você está fazendo, é possível você obter o máximo e o mínimo absoluto de um gráfico, dependendo da restrição. Tudo bem? Mas toda vez que você tiver uma restrição desse tipo aqui, ó, que a sua restrição é apenas uma igualdade, aí você pode aplicar Lagrange, e aí você vai obter os valores extremos para a sua função. Pois bem, então vamos voltar aqui para o slide. Então, agora que vocês já entenderam o que é restringir aqui o meu domínio, né? E assim restringir o meu gráfico. Então, isso daqui é só um resumo do que a gente fez já no quadro, né? Eu queria achar o ponto de máximo, mas que estivesse dentro dessa curva aqui azul, e aqui eu obtenho esse pontinho aqui. E como a gente já discutiu, naquele pontinho, o que acontece? As curvas de nível ela tem uma reta tangente comum, e nesse caso, os vetores gradientes são paralelos. Isso para alguns escala lambda. Então, o vetor gradiente de f é igual a lambda vezes o vetor gradiente de g, aplicado no mesmo ponto. E lambda é o nosso multiplicador de Lagrange. Então, como seria o método dos multiplicadores de Lagrange? Ele teria 3 passos. Primeiro passo, você ia montar um sistema com aquela equação que aparece o multiplicador e mais com aquela sua condição inicial. Você montando esse sistema, você vai resolver o sistema. Quando você resolver o sistema, você vai obter pontos. Ah, obtive 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, não sei.
você vai obter uma quantidade de pontos. O segundo passo é, você vai pegar cada ponto que você obteve e jogar na função, ou seja, calcular a imagem daquele ponto na função. Esse é o segundo passo. Quando você fizer isso, você vai perceber que você vai obter alguns valores. Valor 1, valor 2, valor 0, valor menos 1. Depois que você jogou todos os pontos e obteve todos os valores para aqueles pontos que você achou, o último passo é comparar. O maior valor que você achou é o valor máximo. O menor valor que você achou é o valor mínimo. E acabou. Então, esse é o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, voltando para cá. Então, está aqui, ó, depois do segundo passo, calculamos o valor de f nos pontos encontrados. Último passo, o maior e o menor entre os valores encontrados serão o valor máximo e o valor mínimo da sua função. Ah, professor, não entendi ainda. Calma, agora a gente vai resolver alguns exercícios usando esses passos que estão aqui e aí você vai entender melhor o que a gente está fazendo. Então, primeiro exercício, determine os valores extremos da função f de xy igual a x² mais 2y² na circunferência. Ou seja, ele não quer para todo o domínio, ele quer só para os pontos que estão nessa circunferência. Então, essa daqui é a minha condição, é o meu vínculo. Então, essa daqui é a função que eu quero otimizar e esse daqui é o vínculo que está aqui com ela. Então, a gente vai fazer isso no quadro nesse momento. Então, vou usar aqui o terceiro quadro. Então, exercício 1, f de xy igual a x² mais 2y². E a minha condição é que esteja nessa circunferência aqui. x² mais y² igual. Então, vamos resolver agora esse meu exercício. Lembrando, gente, toda vez, quando é que você pode usar multiplicadores de Lagrange? Quando você quer otimizar uma função e ela está vinculada a uma equação. Então, toda vez que isso acontece, eu quero otimizar uma função que está vinculada a uma equação, eu tenho aí para usar os multiplicadores de Lagrange. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu já tenho aqui a minha função f. Falta encontrar a minha função g, a partir dessa equação. Só que a minha função g, na verdade, vai ser esse pessoal da esquerda aqui, ó, o pessoal do lado esquerdo. Então, a minha função g vai ser o lado esquerdo da minha equação. Então, esse aqui vai ser a minha função g. Que nesse caso, a minha função g depende de duas variáveis, x e y. Então, eu tenho a minha função f que eu quero otimizar e ela está vinculada a essa minha equação, que é a minha função g igual a 1. Agora que eu já identifiquei quem é a minha função g, eu vou para o primeiro passo, que é montar um sistema e resolver o sistema. Então, o primeiro passo, resolver o sistema. Que sistema? Bom, lembrando que eu quero achar pontos de máximo e mínimo de funções que estão vinculadas a uma equação. Então, nós já acabamos de estudar que os meus candidatos a encontrar esses máximos e mínimos aí são pontos que satisfazem isso daqui, ou seja, que o gradiente da minha função f tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Então, os pontos que eu vou calcular vão ser os pontos que satisfazem isso daqui. Ou seja, os vetores de gradientes aqui de f e de g, eles têm que ser paralelos. Tá, professor, mas e aí? Eu já entendi, mas o que eu faço a partir daí? Bom, você já não tem a função f, nessa função aqui? Então, você vai calcular o gradiente dela. Você já não tem a função g, que é isso, você chamou disso daqui? Então, você vai calcular o gradiente dela agora. Então, o que é o gradiente mesmo? É o vetor formado pelas derivadas parciais de primeira ordem. Então, por exemplo, como aqui eu só tenho duas variáveis, x e y, então, do lado esquerdo, eu vou ter derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Do lado direito, eu vou ter lambda vezes derivada parcial de g em relação a x, derivada parcial de g em relação a y. Agora, eu vou calcular. Então, quem é a derivada parcial de f em relação a x? Eu olho para cá e derivo em relação a x. Esse daqui vai zerar, porque não depende de x, e aqui vai ficar 2x.
Então, nesse caso, a primeira componente é 2x. Agora aqui, derivada parcial de f em relação a y. Então, esse que vai zerar, derivando aqui vai ficar 4y. Então, eu coloco 4y igual a lambda vezes derivada parcial de g em relação a x. Bom, a derivada g é essa função aqui. Ela é muito parecida com a função f, né? É muito parecida, mas não é a mesma coisa. E nem precisava ser parecida. Você pode ter uma questão onde as duas funções são bem diferentes. Nesse caso é igual. Então, derivando isso daqui em relação a x, aqui vai zerar e aqui vai dar 2x. Derivando isso aqui em relação a y, aqui vai zerar e aqui vai dar 2y. Então, a única diferença está aqui no y. Tá, agora que eu montei essa equação aqui, perceba que isso daqui é uma equação entre dois vetores. Toda vez que você monta uma equação entre dois vetores vão ser iguais, se e somente se, eles são iguais em cada coordenada. Então, como é que eu tenho duas coordenadas, então essa equação vai me gerar duas equações. E eu vou escrever elas agora. Então vamos lá, a partir dessa equação, eu vou ter um sistema. Como é que vai ser o sistema? Bom, eu vou igualar a primeira coordenada daqui com a primeira daqui. Então, vai ficar 2x igual, só que não esquece que aqui eu tenho uma constante, ó, o lambda. Então, o lambda tem que multiplicar com cada coordenada. Então, é lambda vezes 2x. Então, vai ficar 2x lambda. Então, aqui é igual a lambda vezes 2x. Então, essa é a minha primeira equação. Minha segunda equação, eu vou pegar a segunda coordenada e igualar com a segunda coordenada. Então, vai ficar 4y igual a lambda vezes 2y. Lambda vezes 2y. Só que aqui, gente, o meu sistema ele não acaba aqui. O sistema ele sempre vai ser formado pela equação aqui dos gradientes e também pela equação inicial. Então, essa equação inicial aqui, ela sempre vai entrar no sistema. Então, não esqueça ela, tá bom? Então, ó, essa equação aqui, ela também entra. Então, eu vou colocar ela aqui. Então, além de satisfazer essas duas igualdades, também tem que satisfazer aquela igualdade que eu tinha desde o início, que é x² mais y² igual a 1. Então, o meu sistema ele vai ter, nesse caso, 3 equações e 3 incógnitas, que é x, y e lambda. Apesar de que o lambda ele só está aí para me auxiliar, mas o que me interessa mesmo é achar os pontos x e y. Então, x e y é meu foco principal. Mas, achar o lambda, né, também é importante para a gente, principalmente dependendo da questão. Tá. Então, a gente vai resolver esse sistema. Agora, perceba, gente, que normalmente, nessas questões que a gente vai resolver hoje, não são sistemas assim tão diretos, que você resolve que nem lá no ensino médio, você pega algum método de comparação ou adição e você já acha lá um único ponto. Não é bem assim. Mas ainda assim não é difícil. Então, o que eu vou pedir para vocês? Dever de casa. Treine resolução de sistemas, principalmente que envolvam esses casos de multiplicadores de Lagrange, ou seja, minimização com vínculos, né? Mas você vai entender, principalmente, que chega aqui, você precisa sempre de um raciocínio, mas não é difícil, porque não te esquece, o que é um sistema? Um sistema, ele é formado por equações, e as equações, elas têm que fazer sentido. Então, uma equação, ela só é válida se a igualdade está sendo satisfeita. Então, isso que eu estou falando aqui pode parecer uma coisa, assim, trivial, ou algo que não tem importância, mas se você colocar isso na sua cabeça, você vai conseguir resolver muita coisa no sistema. Por exemplo, ó, eu quero resolver esse sistema aqui. Tem 3 equações. Eu vou começar pela primeira equação. Vou olhar só para a primeira por enquanto. Então, olha só. A primeira equação me diz que 2 vezes um valor x tem que ser igual a um valor lambda vezes 2 vezes o valor x. Gente, para que essa equação ela faça sentido sempre, vocês têm alguma solução para me dar? Lambda igual a 1. Lambda igual a 1 seria uma solução. Porque, ó, se o lambda for igual a 1, como é que vai ficar a minha equação? 2x igual a 2x. Isso faz sentido para qualquer x? Faz. Então, uma possível solução aqui seria lambda igual a 1. Ok,
De fato, isso aqui é uma solução. Colocando lambda igual a 1, eu resolvo essa minha equação. Eu tenho uma outra solução para esse problema, sem ser em lambda, pode ser em x também. X também é uma variável desse sistema. X igual a zero. Ó, outra opção para mim, que também vai resolver essa minha equação, seria x igual a zero. Já que, se o x for igual a zero, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Não importa o valor de lambda, se o x for zero, isso aqui também sempre vai ser verdade. Então, pronto. Então, essa minha primeira equação, ela já me deu dois caminhos. Já bifurcou aqui para mim. Eu tenho dois caminhos para seguir. Eu posso seguir a parte daqui, do lambda igual a 1, ou posso seguir a parte daqui do x igual a zero. Vamos dizer que o lambda é 1. Vamos começar por aqui. Ora, se o lambda é 1, então agora eu já consigo encontrar o valor do y na minha segunda equação. Coloca lambda igual a 1 aqui. Vai ficar 4y igual a 2y. Resolvendo essa equação no primeiro grau, quanto é que vai dar o valor de y? Zero. Né? Porque, ó, se tu substituir lambda igual a 1 aqui, vai ficar 4y igual a 2y. Aqui vai ficar 4y menos 2y igual a zero. Isso aqui vai dar 2y igual a zero, y igual a zero. Então, substituindo o lambda bem aqui, você encontra que o seu y é igual a zero. E agora, para essa primeira fileira, só falta o valor de x. Mas se o y é zero, olha para essa última equação aqui. Ó. Se o y é zero, então vai ficar x² é igual a 1. Então, x é igual a quanto, gente? Nesse caso, x é igual a mais ou menos 1. Então, está aqui. Isso daqui seria, seguindo um desses caminhos, eu obtive esses valores aqui. Então, esse daqui seriam algumas soluções para esse meu sistema. A partir dessa primeira parte aqui de soluções, eu obtenho quantos pontos para x e y? Quantos pontos eu obtive? Só um? O que vocês acham? Só com esses três aqui, ó, só com essa tríade aqui, eu obtive quantos pontos de solução para x e y? 2 pontos. Quem são os 2 pontos? Primeiro, x igual a 1, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 0. Outro ponto, x igual a menos 1, y igual a 0. Tá? Então, aqui eu já encontrei 2 soluções para o meu sistema. Só que agora ainda tem isso daqui, né? Ainda tem um outro caminho para seguir. Então, vamos supor agora que x é igual a 0. Ora, se x é 0, então bora já direto para cá, para a última equação. Se o meu x é 0, o y vai ser y² igual a 1. Então, o y que vai ser mais ou menos 1. E eu escrevo aqui, y é igual a mais ou menos 1. Eu poderia parar aqui. Eu não preciso achar o valor de lambda, a não ser que o problema peça para mim, ou a não ser que eu precise dele já para achar os outros. Se eu fosse achar ainda o valor de lambda, eu ia ter que olhar para cá. Ó. Ia ter que achar o valor de lambda. O y não é mais zero. Não é zero. Então, quanto tem que ser o valor de lambda aqui para que essa equação faça sentido, gente? O lambda tinha que ser 2, né? Para ficar 4y igual a 2 vezes 2, 4y também. Nesse caso aqui, o lambda é igual a 2. Então, aqui eu obtenho aqui mais algumas soluções para mim. Então, daqui, eu obtive também 2 pontos, que foi o ponto x igual a 0, y mais 1, x igual a 0, y menos 1. Então, eu obtive aqui x igual a 0, y igual a 1. Depois, x igual a 0, y menos 1. Então, no final, eu obtive 4 pontos que satisfazem esse meu sistema. Essa é a primeira parte do método. A segunda parte, o resto é mais simples, né? Porque a segunda parte, qual é a segunda parte? Eu vou calcular o valor da minha imagem nos 4 pontos. E a última parte é só comparar, ver quem é que tem um valor maior e quem tem um valor menor. Só isso. Então, é isso que eu vou fazer agora lá no primeiro quadro. A minha função f ela é bem simples, né? Então fica fácil para a gente calcular também esses valores. Então, ó, a segunda parte que eu estou fazendo agora é o cálculo de f. Então, lembrando, quem é a sua função f?
f é essa função, f de xy é igual a x² mais 2y ao quadrado. Então, como eu encontrei 4 pontos, eu vou ter que calcular 4 imagens, né? Vou ter que jogar os 4 pontos nessa função. Então, primeiro, eu vou fazer o x igual a 1, y igual a 0. Quando eu faço isso, aqui vai zerar, aqui vai dar 1 ao quadrado. Vai dar 1. Depois eu pego o ponto menos 1 e 0. Então, x vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1, e aqui vai zerar. Vai ficar 1 de novo. Agora eu vou pegar o ponto 0 e 1. Então, agora o x que é 0, e aqui vai dar 1, só que vezes 2 vai ficar 2. E por último, 0 e menos 1. Aqui vai zerar, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, vezes 2, dá 2. Pronto. Então, a segunda parte está feita. Peguei os 4 pontos que eu achei e calculei o valor da função em cada um deles. Última parte é a parte da comparação. Então, entre os valores que eu achei, qual foi o maior valor? 2. E qual foi o menor valor? 1. Então, quem é o meu valor máximo? 2. Quem é o meu valor mínimo? 1. Quantos pontos atingem o valor máximo? 2 pontos atingem o valor máximo. Então, eu tenho 2 pontos de máximo, que é o 0, 1 e o 0 e menos 1, que atinge o mesmo valor máximo, que é 2. E eu tenho 2 pontos de mínimo, que é 1 e 0 e menos 1 e 0, que atinge o valor mínimo, que é 1. E agora é só escrever isso. Agora que eu já comparei, eu vou escrever. Então, escrevendo aqui, vou escrever assim, 1 e 0 e menos 1 e 0 são pontos de mínimo e 1 é o valor mínimo. Aqui eu vou abreviar. Também a gente achou que 0, 1 e 0 e menos 1 são pontos, só que agora de máximo, e o valor máximo que a gente achou foi 2. E 2 é o valor máximo. Então, com isso, a gente encerrou essa questão. Alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão? Deu para entender como é que você usa o método? Né? Então, você faz o sistema, resolve o sistema, pega os pontos que você achou como solução, calcula o valor da função nesses pontos e depois você compara. Quem é o maior valor, quem é o menor valor. Depois você só escreve, né, a sua conclusão. Então, essa seria a nossa resposta. Bora olhar o gráfico da função. Porque, na verdade, essa função aí já é a função que estava aqui. Então, ó, a função que estava aqui era a minha função g. Essa daqui, ó, como eu estava mostrando antes, era essa função. Só que, como eu falei, eu tinha uma restrição. A restrição no domínio era justamente essa circunferência. Então, eu não vou olhar para o gráfico inteiro. Eu vou olhar só para essa curva espacial aqui. E aí, quando eu olho para essa curva espacial, eu percebo que ela tem pontos de máximo e mínimo. E quais foram os pontos que eu achei? Por exemplo, o ponto 1, 0, f de 1, 0. Está aqui. Isso aqui era um ponto de mínimo, que é o ponto A. Está bem aqui o ponto A. Outro ponto de mínimo foi o ponto menos 1, 0 e 1. Está aqui, ó, ponto B. Agora a gente também achou o ponto de máximo, que é o ponto 0, 1 e 2. Outro ponto de máximo seria o ponto 0, menos 1 e 2. Então, aqui, ó, você percebe que os pontos A e B, eles são pontos de mínimo, e o valor mínimo é 1,
E os pontos de C e D são pontos máximos. E o valor máximo é 2. E pronto. Então, isso aqui bate com o que a gente fez agora no quadro. Voltando aqui para o slide, olha só o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só mostrar aqui primeiro aqui a imagem, né? Então, está aqui a imagem. Já até mostrei no GeoGebra para vocês, mas é dessa função aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mesma função, só que a gente vai considerar não só a circunferência, mas os pontos que estão dentro dela. Ou seja, esse disco aqui todinho. É esse que a gente vai considerar. Então, ó, por exemplo, determine os valores extremos dessa função, só que agora no disco, ou seja, não é só igual a 1, é menor ou igual a 1. A gente vai discutir como é que a gente resolve essa questão. A gente vai discutir se dá ou não dá para usar Lagrange nesse caso aí. Então, exercício 2 é quase a mesma coisa, só que uma simples mudança aí, né, vai mudar nosso jeito de resolver. F de xy igual a x² mais 2y². E a condição agora é que tem que satisfazer essa inequação. x² mais y² menor ou igual que 1. Vamos aqui agora para o quadro. Olha só. Nesse caso aqui, gente, perceba que eu tenho uma função que eu quero otimizar, só que a condição que eu quero que seja satisfeita agora é essa daqui. Eu te pergunto, essa condição envolve uma igualdade, unicamente igualdade? Não. Agora eu tenho uma inequação. O que significa que agora eu tenho uma única curva de nível aqui para minha função g? Não, eu tenho o quê? Várias curvas de nível, né? Tem a curva de 0, 0,1, 0,2 até 1. Então, olhando logo de cara para essa questão, você poderia dizer, olha, professor, então, nesse caso, eu não vou usar Lagrange, já que para usar Lagrange, eu precisaria de uma única curva de nível, eu precisaria de uma igualdade. E eu não tenho só igualdade, eu tenho uma inequação, menor ou igual. De certa forma, você está certo. Realmente, a gente não chegaria já usando Lagrange nessa função. Então, o que você faria? Ah, professor, não sei, desistiria. Não, você tem que pensar que você, de alguma forma, você sabe resolver essa questão. Só que você não lembra, não ainda. Ó, mas primeiro, você concorda comigo que, quando eu digo que eu quero otimizar essa função, para essa condição aqui não me dá um conjunto? O que tu acha? Ele não te dá uma forma geométrica conhecida já para ti? Tá, né? Então, ó, se eu fosse pedir para você, olha, faça um esboço para mim dessa condição aqui. O que você faria? Pegaria aqui o plano cartesiano, faria uma circunferência, centro na origem, raio 1, só que não é só a circunferência, mas os pontos que estão no interior dela, né? Então, nesse caso, você teria esse conjunto aqui. Bora chamar esse conjunto de conjunto D. Então, essa condição aqui se refere a esse conjunto aqui. Aí eu te pergunto, olha só, esse conjunto que está aqui, ele é limitado? Sim ou não? Esse conjunto, ó, isso aqui, ó, ele é limitado? O que vocês acham? Sim ou não? É limitado. É fechado? Sim ou não? É também. A gente aprendeu na aula passada isso daí, né? Então, se ele é limitado e fechado, para o nosso caso aqui, que é dimensão finita, então limitado e fechado significa que o conjunto é o quê? Se é limitado e fechado ao mesmo tempo, é porque o conjunto é compacto. Então, olha o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você otimizar uma função que esteja em um conjunto compacto. Essa função é contínua? É, né? Então, você tem uma função contínua em um conjunto compacto. Então, isso está lembrando o quê? Está lembrando Lagrange? Não, mas está lembrando o quê? A aula passada. Na aula passada, nós aprendemos justamente a fazer isso. Como achar máximos e mínimos absolutos quando você tem um conjunto compacto e uma função contínua. Porque, pelo teorema de Weierstrass, toda função contínua em um conjunto compacto, ela com certeza ela assume o valor máximo e o valor mínimo. E é isso que a gente vai querer encontrar agora.
Então, relembrando a aula passada, ó, esquece Lagrange por enquanto, vamos revisar a aula passada. Aula passada, você tem uma função contínua, o conjunto é compacto. Você quer provar não, você já sabe que tem máximo e mínimo. Você só quer achar esse máximo e mínimo. Qual é o primeiro passo nesse caso, gente? Aula passada. Muito bem. Então, o primeiro passo é você calcular os pontos críticos que estejam no interior do seu conjunto. Lembra disso? Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos lá. Não faz muito tempo que a gente teve essa aula, só 5 dias. Só 5 dias, então, tá aí na sua cabeça, né? Então, primeiro passo, nesse caso aqui, é achar os pontos críticos. Pois bem, para achar ponto crítico, o que eu faço? A função ela sempre vai ter derivada, né? Então, eu pego o gradiente da minha função f, igualo ao ponto 0, 0. Quem é o gradiente? Derivada parcial aqui, eu já até calculei, fica 2x, 4y. Então, aqui o gradiente é 2x e 4y, igual a 0, 0. Bom, nesse caso aqui, eu obtenho um sistema. O meu sistema vai ser 2x igual a 0, 4y igual a 0. Olha, para esse sistema ser satisfeito, só tem uma possibilidade, a própria origem. Então, x igual a 0, y igual a 0. Então, nesse caso aqui, eu obtenho, de ponto crítico, o 0, 0. O 0, 0 faz parte do interior desse conjunto aqui? Faz parte do interior, da parte de dentro do conjunto? Sim, ele não está na fronteira, ele está dentro. Então, ele faz parte, ó, do interior do meu conjunto D. O que significa, já que ele faz parte do interior, que eu vou ter que calcular a imagem nesse ponto aqui. Tem que calcular o valor de f para esse ponto 0, 0. Então, eu venho e calculo o f de 0, 0. Quanto é o f de 0, 0? Coloco o 0 aqui, coloco o 0 aqui. Vai dar 0. Então, pronto. Esse aqui é o primeiro valor que eu já achei. Falta achar os outros agora. Aí tá, a gente vai para o segundo passo. Segundo passo. Bom, depois que eu já achei os pontos críticos do interior, eu vou para a fronteira, né? Então, eu vou calcular o f na fronteira. Então, ó, o segundo passo, eu quero achar os extremos na fronteira e calcular, né? Quem é a fronteira desse meu conjunto D aí? Ó, a fronteira do meu conjunto D, vocês concordam comigo que é só a circunferência, sem ser a parte de dentro? Então, seria esse conjunto aqui, ó. Conjunto XY, pertencente ao R2, tais que x² mais y² é igual a 1. Olha só que interessante. Até então, estava fazendo a aula passada. Mas quando chegou na hora de ver os extremos na fronteira, eu fui olhar quem era a minha fronteira. Vocês concordam comigo agora que na fronteira, apenas na fronteira, a minha função ela tem um vínculo que é apenas uma igualdade? Sim. Então, na fronteira, na hora que eu for calcular os extremos, nessa parte aqui, nesse segundo tópico, eu posso usar Lagrange. Então, é aí que está. Então, onde é que aparece o Lagrange? Quando você está resolvendo um problema assim de conjunto compacto e chegou na parte da fronteira e você tem esse vínculo aqui, que é uma igualdade. Aí você pode usar Lagrange, se quiser. Se não quiser, também pode usar de outro jeito, né, como a gente estava fazendo antes. Pode dividir essa fronteira em duas partes, semicircunferência de cima, semicircunferência de baixo, pode ser assim também. Mas aqui você poderia usar Lagrange, que eu não vou fazer de novo porque a gente já fez, né? Porque da feita que eu considero isso daqui, é o mesmo exercício que a gente resolveu anteriormente. Então, agora, para esse caso aqui, eu já sei que são os extremos na fronteira, que são esses daqui, ó, que a gente já calculou. São esses daqui. Então, na verdade, esses 4 valores é o que eu vou repetir lá, já que a gente já fez o cálculo mesmo. Então, eu venho aqui e faço f de 1, 0 igual a 1, f de menos 1 e 0 igual a 1, f de 0, 1 igual a 2, f de 0 menos 1 também igual a 2. Então, pronto. Então, no total, eu obtive 5 valores. 5. Eu obtive esse daqui, esses dois e esses dois. Eu te pergunto,
quem é o valor máximo? É 2. Então, o valor máximo continua sendo 2. Quem é o valor mínimo? É 0. O valor mínimo já não é mais o 1. Agora, o valor mínimo é o 0. O valor mínimo está no interior do meu conjunto. Então, o que mudou agora é que você teve um valor a mais e esse valor aqui acabou atingindo o valor mínimo. Então, você tem esse valor aqui e você tem esses valores aqui. Então, agora é só concluir, é só escrever o que a gente já percebeu. Ele pede na questão só os valores de máximo e ele não pede os pontos. A gente já achou os pontos também, né? Poderia escrever. Mas como ele só pediu o valor, já vou escrever só o valor. Então, ó, depois de feita a comparação dos valores encontrados, então o que a gente concluiu? 2 é o valor máximo, 0 é o valor mínimo. E aí concluímos o nosso exercício. Olhando no gráfico dele, a gente já meio que esperava que isso fosse acontecer. Porque, ó, voltando aqui para o GeoGebra, antes, quando você tinha só essa restrição, só a circunferência, você tinha essa curva. Aí o ponto A e o ponto B era um ponto de mínimo mesmo. Mas quando eu considero o disco, aqui embaixo, ó, todo o disco, aí o meu gráfico já se torna isso daqui. E olhando para esse gráfico agora, o ponto A e o ponto B já não são mais o ponto de mínimo, já não é mais o menor valor. Não, porque eu tenho um menor valor bem aqui. Então, agora, o ponto de mínimo é justamente a origem, é esse ponto que está aqui embaixo. Agora, o ponto C e o ponto D continuam sendo o ponto de máximo, né, já que o valor 2 ainda é o maior valor que eu atingi. Entenderam, gente, como é que a gente fez isso daqui? Beleza. Então, aqui, perceba que nessa questão a gente misturou o que a gente viu na aula passada com o que a gente aprendeu hoje. Agora, a gente vai resolver 2 exercícios de problema de otimização. 2 exercícios que a gente já resolveu aqui em sala, naquela aula de otimização. Só que a gente vai resolver usando Lagrange. E você vai perceber que vai ficar uma coisa mais limpa, mais simples, mais elegante para a gente resolver. Tá? Então, vamos começar aqui com o exercício 3, que é esse daí. Ó. O negócio ficou tão elegante que eu já até tirei um exemplo, coloquei um valor S aí. Ó. Encontre 3 números positivos cuja soma seja S. Então, S pode pensar em qualquer valor aí positivo. Pode ser 30, pode ser 10, pode ser 20, enfim. E de modo que o produto seja o maior possível. Então, agora a gente vai resolver esse exercício. Então, vou lá para o primeiro quadro. Bom, como esse é um exercício conhecido nosso, né? Então, não vou explicar tanto assim ele. Porque agora o que vai mudar é a nossa resolução. Mas mesmo que você não soubesse o que a gente vai fazer hoje, você já sabia resolver ele. Então, vamos aqui para o quadro já, onde eu quero otimizar uma função que eu vou chamar de função P, porque é a função produto. Produto é de 3 números, então vai ficar x vezes y vezes z. Só que a soma dos 3 números, x mais y mais z, é igual a um valor, que aqui eu estou chamando de valor S, mas você poderia pensar em qualquer constante aqui, 20, 30, 50, 100, enfim. Além disso, o que ele exige da gente aqui, ele fala no problema, é que x, y e z são positivos. Então, ele fala isso daqui. Então, ele quer que eu resolva isso daqui, otimize essa função que tem esse vínculo. Observação, gente. Perceba que aqui eu vou aplicar Lagrange em uma função de 3 variáveis. Eu sei que quando eu estava explicando para vocês e quando eu estava resolvendo, era uma função de 2 variáveis apenas, mas ele também serve para a função de 3 variáveis. Só o que muda, digamos, da demonstração geométrica é que agora você não tem mais curvas de nível, você tem superfícies de nível. Só que as superfícies de nível elas se tangenciam, que nem acontecia antes nas curvas de nível.
Mas a ideia é a mesma, o raciocínio ainda continua o mesmo. Tá, então, vamos lá. Eu quero otimizar essa função que tem esse vínculo. Aí eu olho para esse vínculo, que é uma igualdade, aí eu já pego, opa, então já vou chamar esse pessoal aqui do lado esquerdo de G. Então, eu vou chamar de G. Só que agora G depende de X, depende de Y e depende de Z. Mas não tem problema, né? Então, eu quero achar os máximos e mínimos daqui. Nesse caso, eu quero achar o máximo que ele está pedindo. Então, eu sei que como eu tenho uma função que está vinculada a uma equação, então, esse máximo que eu for achar, ele tem que satisfazer uma condição. Qual condição? O vetor gradiente dessas funções tem que ser paralelo. Ou seja, o vetor gradiente da minha função P tem que ser igual a uma constante lambda vezes o vetor gradiente da minha função G. Então, vamos lá. Só que agora, a minha função P depende de 3 variáveis. Então, o meu vetor vai ter 3 coordenadas. Então, eu venho, vou derivar isso aqui em relação a x. Quando derivar em relação a x, vai ficar yz. Vou derivar isso aqui em relação a y, vai ficar xz. Por último, vou derivar em relação a z, vai ficar xy. Do outro lado, olha só, eu vou derivar essa função aqui em relação a x, vai dar 1. Em relação a y, vai dar 1. Em relação a z, vai dar 1. Vai dar tudo 1. Então, aqui vai ficar 1, 1 e 1. Então, a partir dessa equação, eu vou montar um sistema. Como é que vai ficar esse meu sistema? Bom, se eu tenho 3 coordenadas, então só isso daqui vai me dar 3 equações. Eu vou escrever aqui as 3 equações. Primeira, yz é igual a lambda vezes 1, que é lambda. Segunda, xz é igual a lambda vezes 1. Xz é igual a lambda vezes 1, que é lambda. Última, xy é igual a lambda vezes 1. Acabou aqui meu sistema? Não, né? Falta eu acrescentar justamente a equação que é a minha condição inicial do meu problema. Então, a minha última equação é x mais y mais z igual a s. Pois bem, agora eu quero resolver isso daqui. Aí, para eu resolver, ó, eu vou olhar de 2 em 2. Eu vou olhar para as 2 primeiras equações primeiro. Então, eu vou olhar para cá, para essas duas. Ó, quando eu olho para essas duas, eu tenho lambda igual a isso e lambda igual a isso. Então, isso é igual a isso. Na verdade, só igualar pelos lambdas. Então, vai ficar xz igual a yz. Olha, uma possível solução para essa igualdade, vocês concordam comigo que seria z igual a 0? Seria, né? Porque se z fosse 0, aqui ia zerar, aqui ia zerar. Ia fazer sentido. Só que eu te pergunto, o z pode ser 0? Não, porque é positivo. Então, já que o z não é 0, então eu posso simplificar ele. Quando eu simplifico, eu obtenho o quê? Que x igual a y. Tá? Então, essa aqui é o primeiro resultado que eu obtive. Agora, eu vou pegar a segunda equação e misturar com a terceira. Então, eu vou pegar a segunda equação e vou misturar com a terceira. Quando eu faço isso, eu vou ter xz igual a xy. Xy igual a xz. O x não é 0, porque ele é positivo, então eu posso simplificar x com x, e eu vou obter, então, que o meu y é igual a z. Então, é todo mundo igual. X igual a y, que é igual a z. Então, agora, gente, já que x igual a y igual a z, eu vou usar a minha última equação e substituir. Só que no lugar do y eu vou colocar x, no lugar do z eu vou colocar x também. Então, eu venho e vai ficar x mais x mais x igual a s. Então, vai ficar 3x igual a s. Então, x igual a s sobre 3, que é igual a y, que é igual a z. Então, quem são os 3 números que eu queria achar? É 1/3 do meu valor da soma. Lembrando que esse s é qualquer valor positivo. Então, por exemplo, se eu quisesse o maior produto e que a soma dos 3 fosse igual a 30, então quanto tinha que ser cada valor desse? Tinha que ser 10, tinha que ser 1/3. Então, eles tinham que ser iguais, e nesse caso, iguais a 1/3 do valor de S que eu coloquei. Então, nesse caso, seria 10, 10
e 10. Então, essa seria a nossa resposta. Então, agora, toda vez que você vê um problema desse, chegar um professor e falar assim, olha, 3 números somados dão 90, né? Qual tem que ser o valor deles para que o produto deles seja máximo? Aí, de cabeça, você fala 30. Aí vai falar, mas como é que tu conseguiu fazer isso? Ah, professor, só dividir por 3. Não, mas por que isso? Ah, por causa do Lagrange mostra que quando eu faço o terço, aí sim eu consigo o valor máximo para a função produto. Ok? Tá, só que você poderia me dizer, professor, mas me diga uma coisa. Eu já entendi que o Lagrange, esse método que eu usei, ele me garante que esse daqui é um extremo. Não é ponto de célula, é extremo. Tudo bem? É verdade. Só que você vai me perguntar, mas nesse caso eu só achei um ponto crítico. Eu sei que ele é extremo, mas o que me garante que ele é um máximo? Ele não poderia ser um mínimo? É verdade, poderia. Então, nesse caso, como é que você ia provar que isso daqui que você achou que é o extremo, isso já mostra que é o extremo pelo método, mas como é que você ia provar que ele é o máximo e não o mínimo, por exemplo? Para facilitar nossas contas, vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo com número, né? Olha só, digamos que é a mesma função, é o mesmo problema, só que agora eu quero que x mais y mais z igual a 300. Bora colocar assim, 300. Você já sabe a resposta disso daqui. Qual é? X, y, z tem que ser igual a quanto? A 100. Então, o meu ponto extremo que eu achei é o ponto 100, 100 e 100. Aí você vai dizer, mas como é que eu garanto que esse aqui é o máximo e não o mínimo? Pega um outro ponto que satisfaz a condição. Por exemplo, pega esse ponto aqui, 298 em x, y1 e z1. Isso aqui é igual a 300? Esses 3 pontos aqui? Sim, então eles satisfazem. Agora, quanto é o produto deles? Isso vezes isso, dá quanto? 298. 298 é maior do que 100 vezes 100 vezes 100? Não. Então, isso mostra que esse daqui, na verdade, é o meu valor máximo. Tudo bem? Tá, mas no caso, de certa forma, ali a gente já esperava que fosse o máximo, porque, enfim, a não ser que a questão tivesse mal elaborada, né? Já que a questão ela pede o máximo daquela função. Entenderam, gente? Então, agora que vocês já viram 2 modos de resolver, vocês gostaram mais de qual? Do Lagrange ou lá o tradicional, digamos, local, não sei o quê, Lagrange, né? Aquele lá a gente enchia 3 quadros aqui, Lagrange 1 quadro acabou, né? Então, o segredo do Lagrange é só aquela questão do sistema, mas se você treinar essa parte do sistema, você vai ver que fica tranquilo para você fazer. Aí você vai querer sempre usar o Lagrange, na verdade. Ok, então, o último exercício de hoje, encerra a nossa aula. O último exercício também já é conhecido de vocês, que é aquele famoso da caixa de papelão, né? Você tem uma caixa de papelão sem tampa, uma caixa retangular, você vai usar 12 metros quadrados de papelão. E nesse caso, ele quer o volume máximo. Então, deixa eu logo colocar aqui, exercício 4. Bom, aqui eu tenho uma caixa. Está aqui uma caixa. Vamos direto para o quadro, né? Porque não dá muita informação aí. Então, eu tenho essa caixa aqui. Eu vou chamar essa aresta aqui de baixo, chamar de y. Aqui eu vou chamar de x. E aqui eu vou chamar de z. Então, ó, de novo, a gente já viu esse problema antes, o problema de otimização. Então, você tem essa caixa retangular. Desenhei aqui a caixa no quadro. E aí eu tenho as medidas x, que eu chamei de x, medida y e medida z. O que eu quero minimizar aqui? Ou melhor, o que eu quero maximizar? O que eu quero achar o máximo? É a função volume. A função volume, eu posso chamar de função v, ela depende de x, y e z, e ela é o produto de x vezes y vezes z. Então, eu tenho aqui a minha caixa, o volume dela vai ser isso daqui, já que essa caixa é uma caixa retangular. Qual é a condição que ele me dá?
que o papelão que eu vou usar para a caixa tem que ser de 12 metros quadrados. Ou seja, a área lateral da minha caixa tem que ser de 12 metros quadrados. Como é que você calcula a área lateral de uma caixa? Você calcula a área dos retângulos. Então, começando, por exemplo, com o retângulo da frente ou de trás. Qual é a medida dele da área? É y vezes z. Como eu tenho 2, então vai ficar 2 vezes y vezes z. Eu tenho do lado também. Do lado é x vezes z. Eu tenho dois lados. Então, vai ficar mais 2 vezes x vezes z. Por último, eu tenho o lado de baixo e o lado de cima. Só que em cima não tem tampa, né? Então, ele só fica embaixo. Embaixo é x vezes y. Então, aqui mais x vezes y. Isso aqui tem que estar igual a 12. Muito bem. Então, mais uma vez, eu tenho uma função que eu quero otimizar e ela está vinculada a essa equação aqui. Nessa equação aqui, eu olho para o lado esquerdo e vou chamar o lado esquerdo de função g. Essa função g depende de x, y e z. E agora eu vou usar o método dos multiplicadores Lagrange para achar esse valor máximo. Então, já sei que os pontos que eu estou procurando são pontos que satisfazem aquela equação dos gradientes. Então, vou começar por ela. Então, venho aqui, ó, eu sei que, nesse caso, o gradiente da minha função v tem que ser igual a um multiplicador lambda vezes o gradiente da minha função g. Bom, aqui quem vai ser o gradiente? As derivadas parciais. Então, vamos derivar em relação a x, vai ficar yz. Então, coloco aqui yz. Vamos derivar em relação a y, vai ficar xz. E derivando em relação a z, vai ficar xy. Lado direito agora, vou ter lambda vezes. Ó, aqui vai dar um trabalhinho a mais, né? Ó, vamos derivar isso aqui em relação a x primeiro. Aqui vai zerar, porque não depende de x. Aqui vai ficar 2z e aqui vai ficar só y. Então, é 2z mais y. Isso aqui na primeira coordenada. Na segunda, vamos derivar em relação a y. Aqui vai ficar 2z, aqui vai zerar, aqui vai ficar x. Então, é 2z mais x. Por último, vamos derivar em relação a z. Aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar 2x e aqui que vai zerar. Então, vou colocar 2x mais 2y. Pronto. Essa igualdade vai me dar, vai me dar 3 equações para o meu sistema. Então, vou começar a escrever aqui meu sistema. Bom, quem é a minha primeira equação? Vai ser a primeira coordenada. Então, vai ser yz igual a lambda vezes tudo isso daqui. Então, vai ficar yz igual a lambda vezes 2z. Vai ficar 2z lambda mais lambda vezes y. Vai ficar y lambda. Pronto, ficou assim. Segunda equação, vou olhar para a segunda coordenada. Então, é xz, que eu coloco xz, igual a lambda vezes 2z, 2z lambda, mais lambda vezes x, x lambda. Terceira coordenada, xy, coloca aqui o xy, igual lambda vezes 2x, depois lambda vezes 2y. Então, 2x lambda mais 2y lambda. Bom, terminou aqui? Não, né? Falta a equação, que aqui é minha condição que eu tinha desde o início do meu exercício, que é 2yz mais 2xz mais xy tem que ser igual a 12. Pronto. E agora eu vou ter que resolver esse meu sistema. Bom, então, de novo, eu vou olhar primeiro para essas duas primeiras equações, tentar tirar alguma relação delas. Bom, aí eu começo a olhar para elas e eu percebo o seguinte, olha, as duas têm 2e lambda, tanto em cima quanto embaixo. Aqui do lado esquerdo, a única diferença é que aqui eu tenho y e aqui eu tenho x, mas os dois estão multiplicados por z. E aqui também, eu tenho y lambda e aqui eu tenho x lambda. Então, a única diferença de cima para de baixo é justamente o x e o y. Onde tem x é y lá em cima. Então, olha o que eu vou fazer. Já que aqui não tem o x, eu vou multiplicar por x.
a de cima. Já que aqui não tem o y, eu vou multiplicar por y. Como é que vai ficar isso daqui? Vou fazer aqui no terceiro quadro. Então, ó, a minha primeira equação, quando eu multiplico ela por x, vai ficar x lambda z igual a 2z x lambda mais x y lambda. Embaixo, na segunda, eu multipliquei por y. Então, vai ficar x yz igual 2z y lambda mais x y lambda. Pronto, então vamos olhar para cá, onde eu obtive essas duas equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair a de cima pela de baixo. Venho aqui e faço a minha subtração. Ou seja, perceba que esse é igual a esse. Então, posso subtrair e vai zerar. Então, posso simplificar esse com esse. Aqui também, ó, esse é igual a esse. Então, também posso simplificar. Então, esse vai sumir com esse. E aí, eu vou ter só esse menos esse igual a zero. Ou seja, esse é igual a esse. Vai ficar assim. 2z x lambda igual a 2z y lambda. Bom, o 2, obviamente, eu posso simplificar. Então, ficou só zx lambda aqui, zy lambda. O z aparece dos dois lados. Eu te pergunto, o z pode ser zero nessa questão? Nessa questão, não, porque x, y e z são medidas de uma caixa. Então, eles não podem zerar. É bom até eu escrever isso daí. Então, ó, você tem que lembrar que x, y e z tem que ser maior que zero. Então, se o z não é zero, então faz sentido eu simplificar ele aqui, ó. Então, posso simplificar o z. O lambda, será que o lambda pode ser zero? A resposta é não. Sabe por que o lambda não pode ser zero? Porque, ó, digamos que o lambda seja zero. Ou então, bem aqui, né? Ó, se o lambda for zero, vai zerar todo mundo aqui. 0, 0, 0. Aí vai ficar yz igual a zero, xz igual a zero, xy igual a zero. Ou seja, todo mundo vai ser zero. Só que nenhum dos três pode ser zero. Né? Por exemplo, se eu já igualasse aqui yz igual a zero, já não ia dar certo. Porque se isso aqui é zero, ou y é zero, ou z é zero. Mas nenhum deles pode ser zero. Então, por isso que o lambda não pode ser zero também. Tá? Porque se ele for zero, vai implicar que os outros também vão ser. Enfim, então, perceba que ninguém é zero aqui. Então, se ninguém é zero, eu posso também, ó, simplificar o lambda. E o que sobra para mim? X igual a y. Beleza, já é alguma coisa. Agora, eu vou voltar para minhas equações. E agora, eu vou olhar a segunda e a terceira. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Olhando para o lado esquerdo, aqui eu tenho xz, está faltando y. Aqui eu tenho xy, está faltando z. Então, aqui eu vou multiplicar por y de novo, e aqui eu vou multiplicar por z. Então, aqui, ó, vou multiplicar de novo por y, só que aqui embaixo vou multiplicar por z. Então, aqui eu estou multiplicando por y. Deixa eu apagar. Então, ó, no de cima eu vou de novo multiplicar por y, e no de baixo agora eu vou multiplicar por z. E aí, como é que vai ficar a segunda equação e a terceira? Vamos fazer aqui. Então, ó, vai ficar x, y, z. Bom, a do meio não vai mudar, né? Porque eu continuei multiplicando por y. Então, vai ficar x, y, z igual a 2z, y lambda mais x, y lambda. Agora, a terceira, quando eu multiplico por z, vai ficar x, y, z igual 2x, z lambda mais 2z, y lambda. Aí você já imagina o que eu vou fazer, né? Vou subtrair. Então, depois que eu multipliquei, a gente vai comparar as equações. Então, por exemplo, esse é igual a esse, posso simplificar. Esse daqui é igual a esse daqui, então posso simplificar. E aí sobra isso menos isso, ou seja, isso tem que ser igual a isso. Então, vai ficar x, y lambda
igual a 2xz lambda. Como eu já sei que ninguém é zero aqui, então posso simplificar lambda com lambda, x com x. E aqui, então, eu obtenho que y é igual a 2z. Lembrando que y também já era igual a x. Então, x é igual a y é igual a 2z. Com essas relações, eu vou conseguir achar os valores de todos eles. Usando o quê? A minha última equação. Então, eu olho para a minha última equação aqui e, usando as minhas relações, eu consigo obter o valor das minhas variáveis. Eu vou fazer isso lá no primeiro quadro. Estamos acabando. Essa aqui é a última parte. Bom, vou escrever novamente aqui a minha última equação. Ela é 2ex mais 2ey mais xy igual a 12. Pronto, vamos resolver aqui então. Ó, só que a gente já sabe, pela relação que a gente acabou de achar, que 2e é igual a y, que é igual a x. Então, aqui é x. 2e é igual a x. O y é igual a x. E aqui, ó, o y é igual a x. Então, quando eu faço aquelas substituições, aqui vai ficar x vezes x, aqui também, aqui também. Então, na verdade, vai ficar x² mais x² mais x² igual a 12. Que vai me dar 3x² igual a 12, dividindo por 3, x² igual a 4, que significa que x é mais ou menos 2. Só que aqui eu estou considerando só positivo. Então, x igual a 2. Ó, então, x igual a 2. Y é igual a x. Então, os dois são 2. E agora só falta achar aqui o valor de z. Só que lembrando que x é igual a 2z. Só que o x aqui é 2, né? Então, se o x é 2, é porque o z é 1. Né? Z vai ser x dividido para 2. Então, achei o valor de x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Ele quer o volume máximo. Mas eu já tenho o meu ponto, agora é só substituir. Então, resposta, vou colocar logo, o meu volume máximo é igual ao meu volume quando x é 2, y é 2 e o z é 1, que satisfaz aquela condição do papelão lá de 12 metros quadrados. Aqui é só multiplicar 2 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai ser igual a 4 metros cúbicos. Então, a gente chegou na nossa solução. Eu acho que isso aqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim, creio que tenha sido um trabalho menor do que resolvendo daquele outro jeito que a gente já conhecia. E, gente, ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Está tudo bem em relação a esse assunto? Bom, então com isso a gente vai encerrando. Na próxima aula a gente vai começar falando sobre integrais, começando com integrais duplas. Então não percam a próxima aula. Lembrando que quarta-feira é feriado, então a gente só vai se ver aqui em sala de aula na segunda-feira. Então, boa prova para vocês na sexta-feira. Estudem até lá, façam a lista até lá. E a gente vai se ver na próxima aula. Então, até semana que vem.